Eu poderia ser um grande cético, poderia ser um cético total, um descrente em todas as coisas, porque isso geralmente ocorre quando as pessoas se decepcionam com suas caixas religiosas, com muitas coisas que acontecem, com muitas coisas que foram vivenciadas, a decepção. Nesse mundo de hoje não é difícil se decepcionar, se frustrar com as pessoas de maneira geral, né? Principalmente com os agrupamentos, os grupos religiosos, enfim, com as falácias, as mentiras, quando a gente percebe que passou um tempo aprisionado em crenças limitantes, em pensamentos limitantes, em ideias limitantes que acabou nos atrapalhando de algumas formas. Pois é, eu poderia ser um grande cético total. E só não o sou porque aconteceram eventos em minha vida, marcantes, eventos que, sem dúvida alguma, me mostraram o transcendente, me mostraram a realidade transcendente, me mostraram que não estamos sós, que realmente há vida fora da Terra e de que há vida além desta vida que nós estamos aqui. Exatamente por isso é que eu continuei apenas modificando o fato e o foco de que eu era espírita e vivia dentro da caixa do espiritismo e me libertei para viver uma espiritualidade livre, podendo tecer críticas e dar minha opinião. Fazer esse canal também para ajudar pessoas alertando sobre situações, pessoas que estão lá dentro do movimento espírita, por exemplo, e não conseguem enxergar certas coisas, porque isso é normal. Quando a gente está dentro de um movimento, principalmente se a gente for recente dentro de um movimento, a gente está empolgado com aquela ideia e não consegue ver as falhas, as inconsistências, as incoerências. E isso é muito comum, isso é muito normal, né? Mas o canal serve de alerta, inclusive, para todos os religiosos. Tecemos críticas às religiões e eu, por exemplo, sempre soube e sei diferenciar as coisas de que, apesar de todas as críticas que eu faço ao movimento espírita e às vezes à própria doutrina espírita, eu sempre agradeço pelo tempo que passei, que foi um aprendizado, uma grande escola, e também me serviu de hospital, o centro espírita que eu dirigi. O centro espírita que eu dirigi funcionou na minha própria casa e lá era uma grande escola e foi um grande hospital para mim e para muita gente que chegou lá. Foi um grande hospital para encarnados e desencarnados. É, então foi algo importante em minha vida, portanto eu não sou ingrato. Eu agradeço e reconheço, mas tenho uma visão hoje em dia mais avançada de perceber que o Espiritismo limita, assim como todas as outras religiões limitam da mesma forma. É uma religião igualmente às outras, também dogmática e também com imposições amedrontadoras e também com visões distorcidas e crenças limitantes, pensamentos limitantes, enfim. É, embora o Espiritismo se diga diferente na teoria, na prática é igual a todas as outras religiões, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu teço algumas críticas ao movimento espírita, falando do esgotamento do movimento, que realmente o movimento se exauriu, na minha opinião, ele se esgotou. Aí algum espírita comentou embaixo dizendo é apenas uma opinião, o movimento segue o seu curso. Aquelas palavras bonitas que eles ouvem até pelos palestrantes, né? O movimento segue o seu curso. Eu diria que o curso exauriu, não tem mais curso a seguir, né? Simplesmente esse rio já desaguou no mar e não tem mais para onde ir, tá? Na realidade, e as pessoas falam assim,
como se fosse um demérito, né? Dizer assim, é apenas uma opinião. Claro que é uma opinião. Aliás, o canal também é para que eu possa colocar a minha opinião. Se eu não puder colocar a minha opinião nem aqui no meu canal, eu vou colocar onde? Então, é aquela situação. Assim como a pessoa que escreveu lá dizendo que era apenas uma opinião e que o movimento continua seguindo seu curso, eu simplesmente respondi para ele embaixo colocando que o que ele acabou de escrever também é apenas uma opinião. Simples. Simples assim. Então, se a pessoa tenta diminuir o que eu falei dizendo que é apenas uma opinião, o que ele escreveu também é apenas a opinião dele. Portanto, estamos empatados. E nesse sentido, então, eu geralmente não procuro lugares, outros canais, por exemplo, que eu discorde de certas coisas, eu não faço nenhuma questão de chegar lá e explanar meus pontos de vista diferentes e tentar criar polêmicas ou defender nada nem ninguém ou me defender ou nada, né? Eu procuro sintonizar apenas com aqueles canais que eu só vejo na internet aquilo que eu corroboro, aquilo que eu ressoo. Que eu não ressoo, não tem para que nem eu ir lá e dar a opinião, que a opinião dele como ele falou, no meu caso que o que eu falei foi a minha opinião, no caso que ele respondeu lá dizendo, escrevendo, foi apenas também a opinião dele, e por sinal a opinião dele totalmente desnecessária e que eu não me interesso por ela. Então, é aquela situação. Ele se interessou pela minha, porque assistiu o meu vídeo, mas eu não me interesso pela dele. Então, é uma opinião totalmente desnecessária, e que um dia talvez ele também desperte para perceber que está dentro de uma caixa dogmática religiosa e que um dia talvez ele até agradeça ao vídeo que hoje ele diz que é apenas uma opinião, né? Pois é. Mas dito isto, eu estou aqui para dizer a vocês que realmente o despertar espiritual, a expansão consciencial, nos faz ficar mais pé atrás. Hoje em dia, com a própria mediunidade, que eu sou um profundo estudioso do assunto, eu sou totalmente pé atrás. Eu acho que hoje em dia a mediunidade que aparece aí no YouTube, de tantas comunicações, canalizações e etc., ou qualquer outro nome que se dê, que no fundo significa basicamente a mesma coisa, eu tenho sempre um pé atrás. Eu hoje em dia vejo e já vi em canais aí de espiritualidade muitas psicofonias, né, que é a chamada incorporação, em que eu não acredito que seja psicofonia. E algumas eu digo que tenho certeza que não são, porque inclusive uma das coisas mais difíceis, né, de você determinar se é ou não é uma psicofonia, né? Porque ali a pessoa está falando e vai ficar sempre o dito pelo não dito. Geralmente a pessoa vai cravar que ela recebeu tal entidade, tal espírito, e você vai dizer que não, e vai ficar meio que a palavra de um contra o outro. Só que as pessoas que têm um fundamento maior de estudo mediúnico, que têm experiência no assunto, que estudaram mediunidade de verdade e vivenciaram de verdade, têm prática e têm vivência, com certeza percebe facilmente quando existe apenas uma suposta comunicação, quando não existe de fato incorporação nenhuma, quando não existe canalização, quando não existe palavra de espírito nenhum, ou às vezes do que falam aí de extraterrestres que estão se comunicando com muita facilidade através de alguns médiums, algumas médiums, e eu particularmente tenho um pé muito atrás sobre essas comunicações, até porque eu acredito que hoje em dia as comunicações, na sua grande maioria, são mais do mesmo. E os espíritos estão trabalhando, estão ocupados, tem muito o que fazer. Eu sei e tenho certeza que eles continuam nas atividades de assistência espiritual,
nas atividades de ajuda nos tratamentos espirituais, nas curas espirituais, nas cirurgias espirituais. Tudo isso eles continuam fazendo grandemente. Mas para chegar e se comunicar apenas para dizer coisas mais do mesmo, para dizer coisas óbvias, eu não acredito nesse tipo de comunicação. Eu vejo como comunicações falsas, eu vejo como um animismo, na maioria das vezes. Trata-se de animismo, é apenas o médium acredita que está. O médium acredita que está sendo incorporado, acredita que há um espírito ali, condicionou-se a isso e dá mensagens de sua própria alma, dá mensagens do seu inconsciente, são mensagens 100% anímicas que eles dizem que é espírito A, B, C ou D, ou extraterrestre, fulana de tal, ou cicrana, ou beltrano, e por aí vai. Isso 90%, no mínimo 90% das chamadas incorporações de hoje em dia, como também de supostas psicografias que são colocadas aí em alguns canais, onde todo dia eles mostram supostas psicografias de atrizes, atores, cantores, cantoras, pessoas famosas, personalidades, como se supostamente fossem mensagens dessas pessoas, políticos, né? A carta do político A, B, C ou D que desencarnou, e sempre eles tomando partidos para a esquerda ou para a direita, ou para criticar e tal, e trazer supostas verdades e tal. Então a gente percebe que hoje em dia há um banho de supostas psicografias, de psicografias inventadas, psicografias falsas, de mistificações, né, de enganações e, inclusive, também de muita coisa apenas anímica, onde não há presença de espírito desencarnado nenhum, onde é puro anímico, é puro animismo, tá? Essa é que é a grande realidade. Só que aquelas pessoas que estão totalmente mergulhadas dentro do movimento, e principalmente as mais jovens ou as mais imaturas, ou aquelas que estão fanáticas, porque é um religioso, todo religioso acaba sendo fanático, é como um torcedor de futebol, né? Vai torcer pelo seu time até a morte e vai dizer que foi pênalti mesmo sem ser, coisas desse tipo. Então, igualmente, o fanático religioso ele vai sempre dizer: não, tá tudo muito bem, não tem nada errado, segue seu curso e tá tudo bem, né? Então, mas o que a gente observa é isso. Então, na minha vida, eu só não me tornei um cético total, e aí é bom que se diga, claro que ainda há médiuns sérios, há médiuns sérios, mulheres e homens, há comunicações verídicas ainda, há, mas hoje em dia é como se você procurasse uma agulha do palheiro. É difícil achar, é difícil encontrar. Isso aí eu digo, porque a grande maioria das comunicações ou são puramente anímicas ou são frutos de mistificações e de fascinações espirituais, são frutos de obsessões. É o que acontece com muitos médiuns que se fascinam e acreditam em tudo que suposta entidade diz ou manda fazer, e são comunicações mistificadas, tá? Mas a maioria ainda eu vejo como anímicas, é fruto apenas da própria alma do médium, do inconsciente do médium, onde eles, não por mal, a maioria não é por mal, acreditam piamente que estão sendo veículo, que estão dando uma comunicação, mas a comunicação é deles próprios, de sua própria alma. E o que a gente tem guardado dentro da nossa própria alma, às vezes tem algum conteúdo interessante, tem algum conteúdo importante que serve para ajudar alguma pessoa. Então, às vezes, aquela comunicação acaba servindo e ajudando alguém, mas não significa que foi de um espírito desencarnado, foi da capacidade do próprio médium, da própria pessoa que está ali falando, né? Isso acontece muito, muito. Mas dito tudo isto, e abrindo novamente o parênteses de que ainda existe, sim, comunicações verídicas e médiums sérios, claro que sim, mas é uma minoria, né? É bom dizer isso.
Alguns fatos desses marcaram minha existência até hoje e me fizeram não ser um grande cético, porque senão eu não acreditaria em absolutamente nada. Mas eu seria hoje, com certeza, um ateu. Eu seria mais do que um agnóstico, eu seria um ateu. Hoje, com toda certeza, eu seria um ateu. E o que me faz hoje em dia viver uma espiritualidade livre e continuar crendo, e não só crendo, mas tendo a certeza do transcendente, a certeza das comunicações espirituais, a certeza de que existe uma força suprema, a certeza de que existe luzes e sombras também do ponto de vista dos desencarnados e que nós temos assistência espiritual, sim, e que nós temos um caminho a seguir numa jornada espiritual, são alguns fatos que aconteceram em minha vida. Fatos esses que realmente não há como discutir. Vivências que eu tive no centro espírita, marcantes, é, muito marcantes, de presença de espíritos incorporados em outras médiuns e pessoas que tinham simpatia e proximidade comigo e estabeleceram transes e momentos fantásticos de comunicação, de saudades, de espíritos queridos desencarnados que eu não conheço, mas que vieram ali, de situações ocorridas muitas vezes no atendimento fraterno, no tratamento espiritual, que vinha uma pessoa ser tratada e essa pessoa disse que me reconhecia e como se fosse um reconhecimento de almas de outras encarnações. Muitos casos assim que aconteceram, mas na realidade existiam alguns fatos bem maiores e marcantes aconteceram, como no dia que minha mãe foi desencarnar, que eu recebi a notícia espiritual às 5 da manhã e ela desencarnou às 5 da tarde, às 17h30 da tarde, mas eu recebi a notícia que ia ser hoje, disse isso às 5 da manhã. Esse foi uma grande situação. Depois, 15 dias depois, eu em desdobramento fui até onde ela estava no plano espiritual. Fui até onde ela estava e vi um campo vasto onde ela estava, rejuvenescida, já sem estar doente, sem estar com câncer, com a metástase inclusive que ela teve, ela rejuvenescida e bem, porém ainda voltando, relembrando coisas, a memória dela, é, a parte do sofrimento da doença foi apagada. Então, quando eu se disse assim, mãe, tá melhor, ela disse assim, é verdade, todo mundo tá me dizendo isso. É, eu só não me lembro de nada, ela quis dizer assim. Todo mundo está me dizendo isso, que eu estou melhor. Eu só não me lembro basicamente de quê, né? É como se, é, pela bondade divina, espiritual, ela fez com que ela perdesse ali a memória ou esquecesse do período que passou doente, de sofrimento, ela estivesse no momento ainda de recuperação, claro, foi 15 dias após o desencarne, ela estava num local muito bonito, eu a visitei plenamente, falei com ela, toquei no ombro dela e conversei isso com ela. Mãe, você está melhor. Ela disse, todo mundo está me dizendo isso, eu só não me lembro de nada, não me lembro. Então, às vezes, esse esquecimento, né, é um esquecimento proposital para evitar nela um sofrimento maior. Ela estava tipo que num espaço ainda de adaptação ao plano espiritual e para que ela caísse a ficha que desencarnou e caísse a ficha de tudo que aconteceu. Então isso aí foi 15 dias após o desencarne dela. Também, nesse mesmo ano de 2014, aconteceu uma TCI, uma transcomunicação instrumental, que eu já falei sobre ela aqui e às vezes falo em algumas lives, onde um ser reptiliano que estava em Vênus falou comigo através de uma transcomunicação instrumental. Para quem ainda não sabe o que é uma transcomunicação instrumental, é quando um espírito ou um ser interplanetário conversa conosco através de aparelhos de comunicação, através da tecnologia. Então, isso aconteceu com o notebook
em 2014, tá? Às vezes acontece por imagem, às vezes acontece só por áudio. No meu caso foi só por áudio a comunicação, mas através de um notebook e um fone de ouvido que estava acoplado ao notebook. Outro fato que também me deixou muito seguro, né, da transcendência foi em 2018, onde eu passei por uma cirurgia espiritual do Dr. Frederick von Stein, alemão, médico nazista da Segunda Guerra Mundial, que no plano espiritual depois transformou-se num grande médico até hoje, que dá assistência e ajuda e salva vidas e faz pessoas terem moratórias, né, e ficarem bem de certas situações ou doenças que poderiam ter ou que já tinham e não sabiam. Então, em 2018, engraçado, eu não sabia que ia passar por uma cirurgia, mas eu sabia que ia receber alguma ajuda mediúnica, porque o médium tem sempre alguma moto exagerada por aqui, às vezes algum carro. Então, eu sabia que recebeu alguma ajuda porque o médium estava chegando à minha cidade e eu disse: eu tenho certeza que eu vou receber algum presente seu. Era aquela greve dos caminhoneiros que estava tendo um difícil acesso, mas o médium chegou e eu disse: eu tenho certeza que você vai chegar, que vai dar certo, mediante aquela greve dos caminhoneiros, porque eu vou receber um presente seu. Olha que coisa bonita, não é? Eu tive essa intuição, digamos, esse aviso espiritual de que eu ia receber um presente. Só não sabia que seria tanto. O presente foi eu ser cirurgiado, passar por uma cirurgia espiritual maravilhosa em minha vida. Também em 2018 fui acordado, aliás, por volta das 3 da manhã, por um espírito, um cantor famoso da MPB, cantando para mim uma linda canção. O nome da canção é Feliz. Tem uma letra extraordinária, fantástica, inclusive que fala muito de questões espirituais, questões espaciais. É muito bonito, é muito bonito. Para quem já bem viveu um amor, duas vidas que abrem, não acabam com a luz. São pequenas estrelas que caem do céu, trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. É um carinho guardado no cofre de um coração, e por aí vai. É uma letra belíssima e o refrão diz: foi bom e para sempre será. Mais maravilhosamente amar. É algo muito emocionante que me tocou muito. Foi a presença e a visita desse espírito que eu sabia quem era, mas nunca tinha maior proximidade, não era fã do seu trabalho. Depois passei a ser um grande admirador e fui conhecer mais a obra dele. É uma obra fantástica de um cantor, compositor, poeta do Brasil, da MPB, e cantou para mim numa madrugada essa canção. E até hoje essa canção reverbera na minha alma, no meu coração, e eu agradeço porque eu sei que ali na letra dessa canção ele quis me dizer muita coisa para minha vida, do ponto de vista pessoal. De lá para cá outras coisas foram acontecendo, outras coisas também me mostraram transcendente, não é? O meu chamado para esse trabalho que hoje eu desenvolvo, que é um trabalho de uma espiritualidade livre, uma espiritualidade sem caixas, e esse canal do YouTube, que não é por acaso, é um canal que tem esse fundamento. Por isso que eu peço a ajuda de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, fazendo esse canal crescer. Esse canal precisa crescer mais, chegar mais longe para um maior número de pessoas. Aqui eu não me preocupo, nem nunca me preocupei em bombar, em ser o maior canal do mundo ou um dos maiores canais mais vistos do mundo de espiritualidade, nem dos maiores mais vistos do Brasil. Mas eu vejo a necessidade de que ele cresça. E ele precisa crescer mais, porque ele precisa alcançar o maior número de pessoas. Para isso, eu estou fazendo minha parte. Peço que vocês façam a de vocês também, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, pedindo para que outras pessoas se inscrevam. Às vezes, se você tiver mais de uma conta no YouTube, se inscreva também em sua conta reserva.
peça para sua esposa, para seu filho, para alguém se inscrever, porque o YouTube precisa mostrar mais os meus vídeos, mostrar mais o canal para as pessoas entender que é um canal relevante, que tem lives relevantes como realmente tem, que tem vídeos relevantes como realmente tem, para mostrar um maior número de pessoas. Então isso é um trabalho de formiguinha que eu tenho feito. O canal vem crescendo, mas ainda precisa crescer mais, e para isso eu preciso da ajuda e do apoio de vocês. Aproveito também para pedir que na descrição do canal tem um valor, aliás, tem um Pix na descrição do canal. É um Pix que não fica nem sobre o meu domínio, fica sobre o domínio de outra pessoa. Por quê? Porque os valores que vocês possam doar e ajudar o canal, eles serão revertidos, evidentemente, para o canal, mas também uma parte deles, nesse primeiro momento, será revertido para uma questão maior, ainda maior, uma questão de ajuda, uma questão que eu não posso falar sobre ela, mas que depois eu vou poder explicitar essa questão e inclusive agradecer as ajudas que chegarem. Então eu peço que vocês, por gentileza, eu vou deixar aqui abaixo também o número do Pix na descrição aqui do vídeo, tá? Também na descrição do canal, tá? E toda e qualquer ajuda vai ser importante, vai ser válida. E depois vocês vão saber que além de estarem ajudando o canal, vocês também vão estar fazendo uma causa ainda mais nobre, que em breve eu vou dizer, mostrar do que se trata. Minha vida é isso, eu já tive vários momentos de sincronicidade muito forte, momentos de comunicação e resposta da espiritualidade a coisas que eu penso. Eu já pedi sinais da espiritualidade e a espiritualidade me deu sinais muito rápido, me deu sinais muito rápido, assim, quase que instantâneos. Eu já pedi sinais de presença de espíritos e eles me deram esses sinais muito rapidamente, através até de colocando outras pessoas como intermediários desses sinais, como médiuns desses sinais, me dizendo e me ajudando, coisas assim maravilhosas que aconteceram. Coisas assim, detalhes, coisas muito marcantes. Sincronicidades de pensamento e novas pessoas que eu venho conhecendo também através da rede, novas pessoas que sintonizam aqui com o canal, que dizem que era exatamente o que elas estavam precisando de assistir determinado vídeo, de chegar aqui e dizer que gostou do canal e que estava precisando exatamente de um vídeo desse e deixando um elogio sincero. Não há nada mais gratificante do que isso. Não há nada mais gratificante do que isso. E isso fortalece e me anima para fazer cada vez mais. Esse aqui é meu trabalho e eu levo com muita seriedade, com muito amor, tá? Aliás, para quem não sabe, eu também sou psicanalista, sou terapeuta online e sou orientador mediúnico. Se você quiser, meu telefone de contato vai estar aqui abaixo, também profissionalmente, para terapia online, psicanálise e orientação mediúnica de verdade, orientação mediúnica de quem sabe o que está dizendo e o que está fazendo, tá? Pode ser feito também à distância, online ou presencial, mas basicamente hoje em dia eu faço online, eu não tenho como estar me deslocando muito, até por outras questões familiares e necessárias. Muito bem, dito isto, o objetivo desse vídeo é deixar claro de que já aconteceram fatos em minha vida que foram marcantes e que me dão a certeza da transcendência, me dão a certeza da comunicabilidade real com os espíritos, a certeza da mediunidade séria, da mediunidade real. Como eu já recebi várias psicografias através de outros médiuns, através de mim mesmo, psicografias instrutivas, já recebi orientações de espíritos, já acordei recentemente com um aviso de um espírito na minha orelha dizendo algo que eu precisava repor tais vitaminas e minerais na minha vida, na minha saúde, e entre outras questões que eu não estou aqui lembrando, vou acabar esquecendo de alguma, mas eu citei algumas principais aí que aconteceram em minha vida e que, sem dúvida alguma, essas
e outras que são menores, fatos aqui ou ali, sincronicidades e outras coisas. Hoje eu venho conhecendo, como eu falei, pessoas novas, pessoas na internet que estão nessa nova fase vibracional também de ascensão, de expansão de consciência. Isso é muito bom, porque abre horizontes para novas parcerias. E o canal é aberto a parcerias também, é aberto a pessoas que queiram também estabelecer parcerias profissionais comigo e parcerias espirituais, né? Então é isso. E hoje em dia eu venho conhecendo outras pessoas e trazendo pessoas novas também para as lives das segundas-feiras, né? Se você observar o canal, se você der uma olhada nas playlists, nos cortes. Inclusive temos uma playlist chamada Imperdível que vale a pena você assistir. Mas todas as playlists são muito boas. Se você der uma olhadinha no canal, quiser dar aquela maratonada, você vai ver que vale a pena você seguir o canal, você compartilhar os vídeos, você realmente se inscrever e divulgar o canal, ajudar o canal a crescer. E é isso que eu peço a você. Quero encerrar o vídeo aqui. Provavelmente vai ter algum fato aqui que eu vou esquecer de comentar nesse vídeo, mas depois eu vou comentar sobre outras coisas que também foram fundamentais para que eu não me fosse um cético, um total ateu, uma pessoa que não cresce em nada. E isso é que dá o diferencial, porque eu consigo fazer um canal hoje com espiritualidade livre e uma espiritualidade séria, com criticidade, com pensamento crítico, tecendo crítica sim sobre aquilo que eu sei, porque eu só critico o que eu sei e o que eu já vivenciei, por isso que eu critico muitas vezes o movimento espírita. Então é um canal crítico, de pensamento crítico. Tem gente que não suporta isso, porque só quer canal que não tenha criticidade, que não tenha reflexão profunda, não é? Então é um canal crítico, mas que é um canal que continua voltado à luz maior, à espiritualidade, que continua não só crendo, mas tendo a certeza e a vivência de uma transcendência, da vivência da espiritualidade, da ajuda espiritual, da presença dos bons espíritos em nossa vida, da presença e da ajuda espiritual em nossa vida e das lutas que se travam no plano astral, no plano espiritual, porque existem forças que querem o nosso mal, que querem nos atrapalhar, que querem muitas vezes derrubar esse canal, que querem me prejudicar, às vezes atacar a mim. Eu recebo ataques espirituais, recebo ataques na minha saúde, né? Isso tem muita coisa que eu nem conto. Então tem muitos espíritos também que tentam se opor a trabalhos como esse, que tentam ofuscar canais como esse, fazer com que ele não cresça. Mas existem tantos outros que estão na minha egrégora e que estão ajudando o canal a crescer. E ele vai, e ainda bem que ele vem crescendo de uma maneira muito justa, que eu não estou assim oferecendo nada a ninguém, dando nada a ninguém para o pessoal se inscrever. Vem crescendo paulatinamente, pouco a pouco, como deve ser. Porque, eu prefiro assim, é até melhor. Mas eu peço e reitero a você que você possa ser um colaborador e uma colaboradora do canal em vários aspectos. Primeiro, se inscrevendo. Segundo, deixando o like. Terceiro, compartilhando, divulgando o canal. E se você puder, também fazendo doação, fazendo uma ajuda, valorizando o canal, dando um apoio, um incentivo ao canal, para que a gente possa cada vez mais melhorar nossos equipamentos, melhorar as nossas qualidades de vídeo, de imagem, de áudio, essas coisas todas, além de que, eu já falei e repito, há uma causa nobre que eu não quero revelar, mas que revelarei, é uma causa séria e nobre, de que eu peço uma ajuda financeira de vocês nesse momento. Então, eu vou deixar aqui abaixo o Pix. Esse Pix não está nem sob o meu domínio, é bom que se diga, está sob o domínio de uma outra pessoa que vai direcionar os recursos para o que seja necessário. E é algo muito nobre, muito importante. Os primeiros recursos que entrar nem serão diretamente para o canal, serão para ajudar a fazer uma situação muito importante. E depois eu vou dizer o que é, tá? De maneira muito aberta, não há nada escondido, apenas não é o momento de se falar. Então, eu preciso de ajuda financeira, de ajuda material de vocês. Toda e qualquer ajuda é válida. Quero que vocês ajudem aqui no Pix e podem ter certeza que será um ato
além de colaboração ao canal, vai ser um ato caritativo importante no campo da saúde para ajudar uma pessoa, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem aí com Deus e espero que tenham compreendido tudo que eu falei. Qualquer coisa comenta aí o vídeo e em breve eu vou fazer outros e provavelmente algum fato que eu esqueci aqui eu vou falar depois. A gente não lembra de tudo, às vezes esquece. Mas eu já passei por no mínimo, 6 ou 7 situações muito marcantes de perceber a transcendência. Como ano passado, lembrei de um agora, de ver discos voadores aqui no quintal, né? Então, eu vi e estava com uma testemunha que viu junto a mim 3 discos voadores passeando aqui no quintal, né? No quintal que se fala, claro, eu quero dizer no céu, né? Quero dizer que deu para vê-los a olho nu aqui pelo quintal da minha casa, tá? Grande abraço a todos, fiquem em paz. Qualquer coisa, entre em contato comigo, profissional aqui abaixo, e ajudem o canal financeiramente, porque essa ajuda precisa, é necessária e ela será direcionada para algo nobre, muito nobre, como também é nobre a ajuda propriamente ao canal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.